Olá, boa noite. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, onde fazemos o exame dos fatos e assuntos mais relevantes do dia do Brasil e do mundo. E tenho aqui ao meu lado um time excelente de comentaristas, presencialmente aqui, Francisco Scorsin. Boa noite, Francisco. Boa noite, Fred. Boa noite aos meus colegas e a toda a audiência. Isso aí. E remotamente temos Fabiana Barroso. Boa noite, Fabi. Boa noite, Fred, Scorsin. E minha amiga que já está aí também, a Júlia Lucy. Isso aí. Boa noite, Júlia Lucy, tudo bem? Boa noite, Fred, tudo bem? Scorsin, querida Fabi. Excelente ano novo para todo mundo. Valeu, obrigado. Então, antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de começo de ano. R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para os assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E hoje nós começamos o programa falando a respeito do estágio atual do conflito que assola o Irã. As manifestações contra o regime teocrático escalaram e se ontem se falava em centenas de mortos, hoje, infelizmente, chegamos aos milhares. A escalada da tensão levou a uma mudança de postura também do presidente americano Donald Trump. Antes mais amistoso e disposto a conversar, o republicano agora incentivou os manifestantes a continuarem protestando e afirmou que a ajuda está a caminho. E para isso vamos olhar aqui a publicação que o presidente americano fez na sua rede social Truth Social. Patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem suas instituições. Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes pare. A ajuda está ao caminho, presidente Donald Trump. E para agravar, então, ainda mais a situação, houve o bloqueio total da internet que tem impedido que a comunidade internacional tenha a dimensão do que está acontecendo no Irã. O governo iraniano prometeu, inclusive, a execução de alguns manifestantes e não se sabe sequer o nome de todos esses manifestantes. E aqui no Brasil, o Itamaraty, enfim, resolveu se pronunciar. Em uma breve nota, diz que lamenta as mortes e transmite condolência às famílias afetadas. Vamos dar uma olhada aqui na nota emitida pelo Itamaraty hoje à tarde, às 3h35. O governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Não há registros, até o momento, de nacionais mortos ou feridos. E, Chico, vendo essa nota do Itamaraty, o que você achou do tom da nota? O Brasil demorou para se pronunciar oficialmente sobre essa questão. E o que você avalia em função até da posição do Brasil em relação à Venezuela? Como é que você avalia essa nota atual do Itamaraty? Eu acho que a demora e o silêncio anterior falam muito mais do que essa nota aqui, na prática, de uma irrelevância quase que completa. Não diz quase nada, senão aquilo que é o protocolar, né? Quer dizer, lamento, sinto muito, né? Não é bem por aí, né? Vamos parar com a briga, vamos sentar, etc. e tal. De uma irrelevância no cenário internacional, quer dizer, uma nota para ser completamente esquecida. É um posicionamento que me parece muito protocolar e em relação ao tom, principalmente porque está atrelado a essa demora,
eu vejo um tom bem de cachorro pincher, sabe? Aquela coisa assim, bem mansinho, né? Sem fazer grandes provocações, vamos dizer assim. É quase como se estivesse falando para não querer ser escutado enquanto todo mundo está falando alto. Essa é a impressão que eu tenho. Para depois dizer, não, mas eu me manifestei, né? Mas eu não quero ser ouvido. Eu não quero que vocês prestem atenção em mim. A impressão que eu tenho, e não é só do Brasil, eu acho que de vários outros países, as manifestações têm sido mais para não chamar a atenção dos norte-americanos para cima de si do que exatamente para se posicionar com relação ao que acontece no mundo, né? Agora, com relação à nota do Trump, aí você vê a diferença, né, de tom. E isso não significa que o tom que o presidente Trump utiliza seja o ideal nas relações internacionais, mas é fato que ele comanda o show, né? E ele impõe isso, né? E me parece muito claro a estratégia dele ao ontem dizer que o regime iraniano entrou em contato, para hoje dizer que cancelou todas as reuniões. Faz-se um movimento retórico para mostrar a fragilidade do regime. A própria reação dos iranianos foi bastante virulenta com relação ao Trump, que pareceu muito mais assim, pelo amor de Deus, sente para conversar com a gente. Então, quer dizer, é algo que expõe a fragilidade do regime, porque eles procurarem o Trump vai contra tudo que eles mesmos defendem, e depois ao cancelar e pedir para que a população permaneça nas ruas, me parece muito óbvio que o Trump não faria isso se não estivesse sido muito bem informado do que está se passando lá nas ruas de Teherã e do país como um todo, né? Nós estamos sem acesso à internet, nós estamos sem essa notícia, com a mesma informação de que é em torno de 12 mil mortes, deve ser muito mais do que isso, porque não se tem internet, então você não tem como obter as confirmações. Mas é óbvio que os serviços de informação norte-americanos estão funcionando e para o Trump tomar uma postura como essa, né, de pedir à população, é quase como se o que está acontecendo lá é muito mais, a convulsão social é muito maior do que parece, e me parece que é um sinal de que não há mais negociação, porque não há por que ter negociação. As coisas estão ruindo, né, o regime está caindo, e a conversa agora vai ser com o que vem depois disso, né, e não com quem está ali no poder nesse momento. Perfeito. Júlia Luci, queria ouvir sua opinião também a respeito, né, desse assunto. Nós sabemos que o Lula é um grande aliado do Irã, inclusive dos poucos países que enviaram representante quando da posse do presidente iraniano em 2024. O Brasil foi um desses poucos países, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve lá presente ao lado e chamou a atenção, né, a foto, ele do lado do líder do Hamas, do Hezbollah. Como é que você vê, dentro desse contexto, a nota emitida pelo Itamaraty hoje à tarde? Eu acredito, eu vou na mesma linha que o Scorsin. O Brasil se pronunciou tão somente para que não ficasse mais esse vácuo. Nós já estamos na 3ª semana de manifestações, então foi uma manifestação tardia, sem sombra de dúvidas, mas o Itamaraty preferiu esperar um pouco mais de repercussão para se posicionar. Agora, o que ele disse nessa manifestação é que, não, de outra maneira, nas entrelinhas da fala do Itamaraty, é de que o Brasil não apoia, a República Brasileira, por meio do PT, não apoia a participação dos Estados Unidos, a intervenção dos Estados Unidos no que vem acontecendo no Irã. Então, foi escrita de uma maneira bastante sutil, mas a ideia é essa, né? Quando ele diz que o Brasil vai defender a autodeterminação dos países em decidirem sobre os seus regimes, sobre os seus líderes, mas a gente sabe que o regime do Irã, há muito tempo, ele já carece de legitimidade popular. Há alguns anos já, ele já vem sendo questionado, e por diversos motivos. Seja pelo fato da inflação super alta assolar o poder de compra da população, e o estopim foi esse. As pessoas, sobretudo os mercadores, começaram a sentir na pele a queda desse poder de compra, perderam muitas vendas, perderam qualidade de vida, perderam possibilidade, inclusive, de se alimentarem. Os relatos que chegam para a gente é disso, é de pobreza mesmo, é de extrema pobreza, e a partir daí as pessoas começaram a se manifestar. Mas, aliado à questão do problema inflacionário, da queda do poder de compra, há também algumas manifestações isoladas de mulheres no Irã que começaram a se opor à obrigatoriedade de utilizarem as burcas, né? Que foi uma das primeiras medidas que a República
teocrática islâmica, que é o regime hoje do Irã, decidiu ainda em 1980 por decidir ser obrigatório, por impor isso às mulheres, né? A gente precisa voltar ali em 1979, que foi quando aconteceu a Revolução Iraniana. O país deixou de ser uma monarquia pró-ocidental, que gozava do apoio dos Estados Unidos. Então, o comportamento das pessoas era muito mais livre, as mulheres podiam sair às ruas, podiam usar calça jeans, não precisavam esconder os seus rostos, podiam participar, inclusive, da política iraniana, mas, e aí é um movimento interessante de a gente observar, mas houve um referendo popular no Irã e a população decidiu por destituir o regime monárquico, que era comandado por Reza Pahlavi, que decidiu sair do Irã junto com a sua esposa e seu filho. Hoje, o seu filho, que também tem o mesmo nome, ele emite comunicados reiterados à população do Irã, se colocando à disposição para assumir o poder, caso a população consiga destituir esse regime republicano que hoje comanda o Irã. Então, voltando para a fala do Trump, quando o Trump fala não desistam, continuem protestando, o que ele mais quer é que a própria população derruba por si mesma esse regime. Porque internamente nos Estados Unidos, tanto senadores democratas como republicanos, eles não são muito favoráveis à entrada dos Estados Unidos por lá, porque ele já tem diversos exemplos na história de que após a entrada dos Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram muitos problemas e o Irã é um dos exemplos, inclusive. Porque em 1953, houve um golpe no Irã que contou com a participação dos Estados Unidos e, desde então, as coisas foram evoluindo ao ponto de acontecer esse referendo em 79. Então, o sonho de Trump, que o Trump quer, realmente, é que o povo consiga, por si mesmo, derrubar o regime. Agora, a grande questão é, um povo desarmado não consegue fazer isso. A única possibilidade disso acontecer é se as forças de segurança se unirem ao povo, pararem de matar as pessoas, que foi o que a gente observou ali na Primavera Árabe. Então, as próximas horas são decisivas. Pode ser que a população, as forças de segurança se convençam a não matar mais os manifestantes, porque o Trump falou, guardem bem os nomes daqueles que estão matando, daqueles que estão abusando, porque eles pagarão um preço alto. Então, o recado foi dado. Será que esse recado vai ser compreendido e vai ser o suficiente para dissuadir as forças de segurança? É isso que nós vamos observar nas próximas horas. Mas, voltando para o Brasil, não me surpreende nem um pouco ficar em cima do muro e passar um recado indireto de que não apoia a atuação dos Estados Unidos lá no Irã. Perfeito, Júlia. Fabi, queria ouvir sua opinião também a respeito desse assunto. No ano passado, os Estados Unidos, na metade do ano, decidiram bombardear as instalações nucleares iranianas. Tivemos essa ação recente na Venezuela com a captura do Maduro. Essa ajuda, você acha que vem no campo militar? Alguma medida que o presidente americano esteja disposto a adotar no campo militar? Olha, a gente sabe que o Trump está trabalhando com essa possibilidade de fato, né? A dissuasão pela força bélica, sem ser, porque ontem foi tentada a dissuasão pela força econômica, colocando os 25% de sanção, mas não foi suficiente. Aliás, até anotei aqui que é um triste relato, mas a realidade aí dos iranianos, que o menino de 26 anos, de nome Erfran Soltani, amanhã será executado pelo regime islâmico iraniano. E essas execuções, a gente já até abordou aqui no outro programa, elas são, né, realmente, não que alguma execução, né, seja, mas essa é um espetáculo infeliz que é colocado, submetido em praça pública e é algo assim chocante. Os pais, né, desse garoto de 26 anos, para mim é um garoto, ele já foi informado oficialmente e a acusação é de deliberadamente fazer protestos. Então, isso é muito forte, é um símbolo muito forte, e inclusive o Trump, quando ele fala que a ajuda está chegando, eu espero que a ajuda chegue realmente e chegue ao ponto, e no ponto, na verdade, de salvar esse garoto, né, que será mais uma triste cena que nós teremos que assistir, e juntamente, né, com a quantidade de corpos espalhados
também de reação, falaram que eles estão atirando nos olhos dos manifestantes. Então, são verdades duras, é muito difícil falar que no mundo moderno, onde se tem, entre muitas aspas, né, ONU, direito internacional, notas de embaixada, acabei de ler aqui que comitês especiais aí, europeus foram agora convocados para se manifestarem, né, brutalmente contra as brutalidades do regime do Irã. Eu acho que essas coisas realmente agora não é suficiente. Nós temos ali, o Irã é um país grande e, como você bem disse, tem a questão nuclear que, embora tenha sido detonada ali as instalações, sempre será um perigo ao mundo essa questão nuclear pelos iranianos. Também temos a questão que não some, né, do radar, a quantidade de grupos terroristas que o Irã patrocina, que estão ali em território também, e a brutalidade do regime, né, também a parte de ser xiita e etc. Mas eu queria destacar na nota aqui do Brasil, que parece que é algo assim inocente, ou parece que não está querendo se comprometer muito, ao meu ver não, se compromete bastante, porque abre aspas aqui na nota, essa parte, aspas, cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, fecha aspas ao Itamaraty. Isso aqui, para mim, é muito representativo. Todos nós estamos assistindo por conta da Starlink de Elon Musk, diga-se, né, a comunicação todinha do Irã foi cortada de internet, mas as imagens que vêm dos protestos extremamente violentos, com o uso da força bruta deste Estado, né, que aí é soberano, é isso que o Brasil está dizendo, que esse Estado é soberano, esse Estado que está matando, assim, sem olhar a quem, né, a rodo, matando assim em quantidade absurda pessoas que estão protestando um regime que, como já foi falado, tem a questão da inflação, tem a questão ideológica, tem a questão da opressão, a questão também nuclear e a questão de sempre se colocar como inimigo do mundo. Acho que os próprios iranianos estão cansados disso. Então a gente já falou disso, mas vamos lembrar aqui que existe também, junto com os Estados Unidos, junto à dissuasão econômica, junto à dissuasão também da força bélica, existe também um combinado ali de provavelmente o Shah, né, o regime monárquico ali, o governo monárquico iraniano voltar ao poder, né, se cair o Khamenei. Mas isso tudo é muito importante. E essa questão do Brasil de dizer soberania iraniana estão de brincadeira, né? Realmente assim, é para deixar o Brasil de fora de qualquer neutralidade aí que se digam que é neutro. O Brasil se alinha assim ao eixo do mal, e isso é preocupante porque o mundo está borbulhando e o Brasil faz questão de se colocar ao lado dessas ditaduras que de soberania não existe nada, existe apenas muito horror e muita violação a direito humano, direito fundamental, né, se é que dá para falar ainda sobre direitos. Perfeito, Fabi. Falando em posicionamento do governo brasileiro, hoje tivemos em relação ao caso do Banco Master uma declaração do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, dizendo basicamente que, muito provavelmente, esse caso representa a maior fraude bancária da história do Brasil, e a Gazeta do Povo fez uma matéria analisando essa fala do Haddad. Fala, Haddad defende BC, Banco Central, e chama o caso Master de possível maior fraude bancária da história do Brasil. Chico, até o presente momento parecia que o governo federal não estava querendo entrar, né, nessa bola dividida, nesse escândalo do Banco Master, tentando se preservar. Essa declaração do Haddad agora, que você acha uma tentativa de ver, ele viu que a coisa meio que está se resolvendo, resolveu se colocar acima do conflito. Como é que você vê, analisa essa fala do Haddad? Eu confesso que fiquei curioso e intrigado também com essa manifestação do Fernando Haddad. É de se considerar, vamos colocar assim, uma cronologia de fatos, né, para que essa manifestação venha a público. Vem depois do TCU e do BC fazer um acerto para tentar consertar a besteira que o ministro do TCU, Jonathan, né, de Oliveira, acho que é o nome dele, cometeu, quer dizer, deu-lhe uma saída honrosa e o BC concedeu para que seja feita ali algum tipo de vistoria. Um pouco antes é bom lembrar que o BC decretou sigilo em absolutamente todas as reuniões e comunicados e diálogos que houve com o ministro Alexandre de Moraes, acho que com quase todas. Temos o contexto do processo no STF no sigilo absoluto, né?
Ou seja, cada vez mais nós estamos no escuro, né? Esse caso Master, ele está se tornando meio que o nosso, meio que o nosso Irã, né? Tipo assim, caiu tudo em volta e a gente não vai saber absolutamente nada, a não ser que vaze, né? De lá de dentro. Então, assim, fico por um lado, aquele nosso lado meio ingênuo, né? Diz assim, bom, que coisa boa, né? Deve significar que o governo não vai atrapalhar as investigações, né? Mas o lado mais realista, né? Se não cínico, né? Eu tendo aí para esse lado, vejo nessa manifestação muito mais um sinal de que já fizeram os acordos que precisariam ser feitos para que as coisas sejam encaminhadas de uma maneira, né, que o banco seja liquidado, que o senhor Daniel Vorcaro talvez receba algum tipo de punição, mas que mais ninguém, né, seja comprometido nesse processo, né? Vai depender muito de como as coisas vão ou não vazar através da imprensa, né? Porque como a gente estava conversando ontem, para mim são duas situações que estão em andamento, né? Você tem a investigação do Banco Master e você tem a investigação sobre as relações dos ministros do STF com o Banco Master. E assim, com tão pouco acesso aos autos, já se conseguiu extrair tanta coisa, não é de se duvidar que possa aparecer coisas muito piores na sequência, né? Perfeito. Falando nessa questão do vazamento de informações, Júlia, eu queria ouvir sua opinião. O ministro Alexandre de Moraes hoje instaurou um novo inquérito para apurar o que ele aponta como possíveis vazamentos por parte da Receita Federal e do COAF dessas informações sobre o contrato da sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor de 129 milhões de reais, e as informações que vieram a público ontem de que familiares do ministro Dias Toffoli fariam parte de uma sociedade num resort, Itaiaia, no norte do Paraná, que tinha um fundo de investimento que é investigado também como sócio, que esse fundo é investigado também no escândalo do Banco Master. E o Alexandre de Moraes decidiu, então, instaurar esse inquérito para apurar um possível, né, crime de violação de sigilo fiscal. Como é que você vê? É um segundo inquérito do fim do mundo? Possivelmente, né? É mais uma oportunidade de ter um instrumento para perseguir certas pessoas e um instrumento que pode ficar aberto ad eternum, como é o caso do inquérito do fim do mundo. O que eu estou achando estranho nessa história é que, assim, todo mundo deveria saber que o contrato que aconteceu do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes junto com o Banco Master, ele foi descoberto no âmbito da CPMI do INSS. Então, meu Deus, será que essa informação não chegou para o ministro? Porque, assim, foi lá que foi descoberto, foi lá que começaram as notícias a circularem. E é claro que esse contrato incomoda. Incomoda, seja pela monta dele, que é um valor que a gente viu já diversos advogados falando sobre o quão é estranho esse valor, né? Mas não apenas isso, autoridades que participaram de reuniões diversas em que havia ali o Banco Master como parte, não relatam terem conhecimento da presença ou da participação da advogada Viviane Barsi de Moraes. Então, o escritório dela foi contratado por um valor gigantesco para fazer o quê? E aí, é interessante, né? Agora o ministro está preocupado com sigilo. Agora o ministro está preocupado com direitos individuais. Quando é conveniente, simplesmente quebra-se, passa por cima disso tudo. Mas é importante a gente falar que o povo tem o direito de saber. Primeiro que uma situação esdrúxula como essa, falando do caso do contrato do escritório da Viviane, jamais deveria acontecer. Isso é uma situação extremamente absurda e inaceitável que por si só já deveria invalidar a participação do ministro em qualquer ato do processo relativo ao Banco Master. Porque a esposa dele foi contratada. Então, a República Brasileira chegou no ano de 2026 autorizando que seja contratado escritório cuja líder, cuja dona do escritório é casada com o ministro do Supremo e a empresa, o cliente contratado tem causa no Supremo. É uma coisa absurda. Eu espero que o Congresso, neste ano, aprove uma lei
proibindo isso. Porque eu acho que não deveria ser necessário lei, mas se estão fazendo é porque está faltando lei para proibir. Então o Congresso precisa dizer não, isso é imoral, isso é inadmissível, isso fere de morte o princípio da justiça brasileira, que deveria ser o da neutralidade, o da impessoalidade, o da imparcialidade. Esse é um ponto. Então, o ministro está querendo matar com uma arma algo que está descabido, porque o contrato veio no âmbito da CPMI do INSS. Agora, essa relação que ficou demonstrada entre o irmão do ministro, o primo dele, que tem sociedade, que tem uma empresa, que participou de um negócio com o Banco Master, por que isso deveria ser proibido, não ser divulgado? Eu não estou entendendo. Gente, é tão fácil de saber disso. Todo mundo que está fazendo negócio, especialmente aqui em Brasília, todo mundo sabe quem é que está por trás. Olha, aquele loteamento ali é primo do deputado X. As pessoas comentam. Fazer parte de sociedade não significa que isso deve ser escondido. Então, o ministro parte de uma premissa de que está havendo o desvio funcional desses servidores, mas, sinceramente, eu acho que isso é muito ruim. Primeiro, porque ele está instalando de ofício o inquérito, isso por si só já está errado. Segundo, porque ele é uma parte diretamente interessada. E terceiro, porque, no fundo, ele está passando um recado para os servidores. Para qualquer servidor público brasileiro. Olha, toma cuidado, porque a qualquer momento eu abro um inquérito contra você. Então, no mínimo, esses 3 recados. A Fabi, com certeza, vai poder falar melhor do que eu, ela é advogada. Mas é como eu sempre comento com as minhas amigas. Quando a pessoa desconfia muito, né, do namorado, eu acho que meu namorado está me traindo, é porque, no fundo, é ela que tem esse comportamento. Então, se o ministro tem essa desconfiança, sem ter tido consideração, sem considerar o que eu acabei de falar, é porque, no final das contas, quem está monitorando, quem está invadindo a intimidade, é ele, é sempre ele. Obrigado, Júlia. Fabi, eu queria também ouvir a sua opinião. Estava me lembrando, enquanto a Júlia falava, que lá nos primórdios, quando da instauração do inquérito das fake news, o que estava ali também na base daquela instauração era um fato muito parecido com esse. Saiu uma reportagem da revista Veja no começo de fevereiro de 2019, que dizia que a esposa do ministro Gilmar Mendes, estava sendo investigada pelo COAF e pela Receita Federal, assim como a esposa do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel. O ministro Gilmar manda um ofício para o Toffoli pedindo que ele tomasse alguma medida. O ministro Dias Toffoli oficia ao Ministério da Economia, a Receita Federal, pedindo providências ali. Passa alguns meses, no dia 1º de agosto de 2019, na mesma decisão em que o Alexandre Moraes determina a prorrogação do inquérito das fake news por mais 180 dias, ele manda afastar 2 auditores da Receita Federal que estavam fazendo essa investigação fiscal em relação a movimentações atípicas das esposas dos 2 ministros. Agora temos uma nova decisão muito parecida, a instauração do novo inquérito para apurar também o vazamento, suposto vazamento de informações, né, em movimentações atípicas, em contratos milionários envolvendo esposas de ministros do STF. Como é que você vê? É um segundo inquérito e essa atitude, como é que você analisa essa nova decisão do ministro Alexandre Moraes? Bom, eu queria primeiro até explicar a questão do COAF, né? O COAF é um órgão técnico e que, quando você tem movimentações muito grandes e suspeitas, gera um alerta automático, né? Então, o ministro é até engraçado, porque é lidar com algo que é feito por computadores, é automático esse alerta. E a gente sabe, através de notícias, né, como bem disse a Júlia Lucia, aí, que não é segredo, que o patrimônio pessoal da esposa do ministro Alexandre de Moraes aumentou, né, de uma quantidade desproporcional. Então, obviamente, é gerado esses alertas no COAF, porque ela recebeu dinheiro no Brasil, né? Então, isso está lá. Como também, né, existem as outras probabilidades, a questão da dona Guiomar, né, que é ex ou não esposa do Gilmar Mendes, também quando chegou ali perto, você muito bem lembrou, Fred, é exatamente o que ocorreu. Toda vez que existe uma tendência, é só tendência, hein, de investigação que chega perto da questão fiscal dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
é feito, então, algo atroz aí com a nossa legislação. Então, a instauração do próprio artigo 47, do inquérito 4781 foi um absurdo, porque ele se pauta lá no regimento interno, né, o RISF, artigo 43, que teria que ter algo físico, e não foi isso que aconteceu, e a gente viu que, então, depois, posteriormente, aí na data que você mencionou, muita boa memória, inclusive, que explicita muito bem esses dois agentes que estavam somente fazendo o trabalho dele. Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente, como funciona. Então, teve ali alguns alertas de movimentações suspeitas, né, que você talvez não consiga ver origem, ou é algo completamente, como é esse contrato aqui, que acho que todo mundo consegue entender, né, que um contrato movimentando essa quantidade é algo que realmente vai levantar, tanto do fisco quanto do COAF, né, esses alertas. Então, o que acontece? Esse alerta é dado. Vai um funcionário, ele vai cumprir a função dele, ele vai verificar esse alerta. Obviamente, tem uma lista, né, de pessoas que, quando esses alertas surgem, você tem que falar com o superior, alguma coisa do tipo. E aí pode ser tanto um superior, quanto pode ter sido exatamente algum funcionário, e por isso que as reportagens estão trazendo isso muito claramente, que esses funcionários são funcionários nomeados pelo governo Lula. Então, o que a gente tira dessa fase, especialmente? Que há uma briga interna de bastidor efetiva entre o governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Porque ele mandou oficiar, ele quer saber, porque fica rastro, né, quem acessa ao sistema do COAF vai ficar rastreável, tanto o endereço de IP, mas até o que você precisa colocar, né, a sua identidade, ninguém entra sem identidade, isso é rastreável. Então, ele pediu justamente isso, né, já oficiou para poder ver qual foi o funcionário e quanto tempo ele ficou e qual informação ele teve. Só que, para ele fazer tudo isso, é porque os bastidores de Brasília já reconheceram que tem informações sólidas e muito preocupantes para o próprio ministro Alexandre de Moraes, para o Toffoli, que tem essa questão que a Júlia falou muito bem, de colocar as duas questões, e até o Deltan falou também essa semana, né, de fazer uma única CPMI, porque os assuntos se juntam, INSS e caso do Master, né, do Banco Master, de usar ele. Então ele quer saber como é que vazou. Então essas informações que a gente ainda não sabe, né, quanto que então, né, foi movimentado no COAF, na pessoa do próprio ministro, na sua família, no ministro Toffoli, os seus familiares e dos outros ministros também, né, o que deveria ser inclusive um teste, né, de isenção, falar, olha, tá aqui, né, eu ganho tanto, e eu produzi tanto, o escritório fez tanto, né, prestação de contas, já que tem essa questão até que a Júlia levantou, de que os escritórios de familiares de ministros, eles podem advogar plenamente no Supremo Tribunal Federal. O que é isso? É o lobby legalizado pelos próprios ministros, é o tráfico de influência. Isso existe no Brasil. Então, até pensar em fazer uma lei, a gente deveria fazer outra também, viu, Júlia? Fazer outra lei falando que, olha, inquérito só pode ser aberto pelo Ministério Público e por juízes. É meio óbvio, né? Por juízes não, olha eu caindo em ato falho. Pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, neste caso. É meio óbvio, mas não é nada disso que está acontecendo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico, mais uma vez, usurpa, né, a competência do próprio Ministério Público, usurpa a competência da própria Polícia Federal, tira informações importantes e vai à caça pessoal desses funcionários. E agora, eu sei que vai ficar longo, mas eu preciso trazer esse exemplo porque é muito bom para este caso. Tem outro assunto que vai colar aqui junto. Nós tivemos já a denúncia de outro funcionário que aconteceu mesmo, que é o Tagliaferro, né? Ele também denunciou algo típico e ao invés do ministro ficar preocupado com a denúncia que ele estava trazendo do mérito, houve a perseguição em cima do funcionário. Ele tem que sair do Brasil, a gente sabe a condição dele e é uma realidade. Então, quantos casos mais serão necessários para haver uma reação que não é jurídica mais, essa reação é completamente política. Nós precisamos politicamente tirar o ministro Alexandre de Moraes dessas funções, afastamento do cargo imediato. Os instrumentos são vários que isso pode acontecer. Tem abuso de autoridade, tem crime comum, tem que ser afastado, porque é um escândalo. Por que a gente não pode saber, né, desses eu sei, falar porque tem informações sigilosas, sensíveis, ok, todo mundo sabe como isso funciona. Quando você vai divulgar, a própria imprensa sabe isso, quando vai divulgar algo em nome de um ministro, se taja ali, né, coloca tarja preta em cima do CPF, as informações sensíveis, mas o que é colocado, porque o Banco Master
tem financiamento público por conta do BRB, então, portanto, tem financiamento público e, portanto, nós deveríamos saber. É direito das pessoas comuns saber o que está acontecendo no Brasil. Isso, então, é um escândalo, mais um, para se somar a todos os outros, com o nome do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, Fabi. Chico, queria ouvir também essa questão agora, né? Essas informações vieram a público envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli por meio do trabalho jornalístico da Malu Gaspar. Ela foi a primeira ali a levantar essa lebre. Você acha que agora, com esse fato de o ministro instaurar esse inquérito, é porque ele quer poupar os jornalistas, sabe que se comprar uma briga com a grande mídia, dificilmente ele vai conseguir se sustentar na sua posição? Como é que você avalia ele ir para cima desses, né, servidores da Receita Federal e do COAF e não em cima da Malu Gaspar? O famoso vai brigar com o carteiro, né? Vamos colocar assim. Eu acho mesmo, Fred, que talvez seja o último véu a ser rasgado pelo Alexandre de Moraes, é ele partir para cima dessa grande imprensa de uma maneira explícita e bruta, né? E até por que não dizer cruel, como ele fez com a imprensa que ele não considera que seja imprensa, né? Vamos lembrar que o canal Terça Livre, por exemplo, feito por jornalistas, foi literalmente fechado e proibido de funcionar. Vários jornalistas que atuam nas redes sociais foram censurados, seus perfis caíram. Daqui o nosso colega Rodrigo Constantino ficou quanto tempo sem acesso, né? Mas veja que ele perseguiu o Rodrigo Constantino na rede social, mas ele não ousou ir nos empregadores da imprensa, e a Gazeta é um jornal tradicional. A Gazeta não foi incomodada por dar guarida ainda às colunas do Rodrigo Constantino. Eu acho que a Gazeta foi a única que segurou a onda naquele período. E me parece que, dado que esse imaginário desse pessoal é muito da época da ditadura militar, né, o que incomoda muito a eles é a censura à imprensa, né, aquela famosa receita de bolo nos jornais. Acho que isso eles não vão ousar chegar nesse ponto, porque daí vai ficar muito escancarada a semelhança, para não dizer a igualdade com aqueles censores de antigamente. Então, se ele rasgar esse véu, né, não é só que ele perde esse apoio da grande imprensa, e me parece que a única coisa que sustenta mais ou menos é esse silêncio da grande imprensa. Mas eu acho que ele escancara no próprio espelho. Eu acho que ele não consegue mais sustentar a si mesmo. Vamos recordar quando eles proibiram um documentário da Brasil Paralelo na época da eleição, a Carmen Lúcia preocupadíssima com a questão da censura, mas é só até segunda-feira, né? É só até passar a eleição, é uma situação excepcionalíssima. Eles não suportam se olhar no espelho para visualizar que eles se tornaram a besta que eles acusam os outros de serem com relação à democracia. Então, como ele não vai, ou pelo menos por enquanto, porque dependendo do grau de desespero, até o ponto que chega, não duvido que chegue a isso, mas nesse ponto ele vai tentar chegar por vias indiretas a atingir os jornalistas, né? E aí a melhor forma é você tentar cortar a fonte dos jornalistas e não exatamente os jornalistas. Porém, né, você vai ter muita dificuldade, porque não só a Malu Gaspar, como outros jornalistas estão indo atrás. Ontem a gente viu aqui a Folha de São Paulo fazendo todo um infográfico a respeito do ministro Dias Toffoli. Então não me parece que isso na verdade, até mais encoraja os jornais e a mídia, até que enfim, né, a fazerem o seu trabalho do que o oposto. E é interessante de notar, acho que, não sei se não foi a de hoje, da própria Malu Gaspar também, aonde foram atrás dos órgãos públicos nos quais o escritório de advocacia foi contratado para fazer o trabalho. Não há registro de qualquer visita, qualquer reunião, qualquer entrada, seja da esposa do ministro Alexandre de Moraes, seja alguém do escritório. Ou seja, um contrato milionário completamente fora do padrão brasileiro, com um objeto que não possui um detalhamento mínimo, uma especificação mínima, na qual é uma consultoria generalizada, na qual os órgãos em que seria feita essa consultoria não tem registro de trabalho algum. E foi pago isso, né? Ou seja, ontem a gente estava conversando, até perguntei para o Deltan, se você fosse o PGR, o que você faria, né? E aí eu acho assim, se informação sigilosa está sendo vazada, bom, isso de fato é crime. De fato até tem que ser aberto inquérito, claro que não por ele, né? Pela polícia, pela primeira instância, enfim, quem tem a competência que não é do Alexandre de Moraes, ainda mais quando ele é um dos envolvidos no caso. Mas cabe, junto com isso, a abertura de inquérito, porque o fato do sigilo ser violado não anula nem invalida a realidade daquilo que foi vazado. Ou seja, o contrato existiu, ele não foi negado, nenhuma satisfação foi dada, nenhuma explicação foi dada, e os indícios que se avolumam já são mais do que suficientes para uma abertura também de um inquérito para se investigar isso. Não significa que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o acusado, não, mas que tem uma coisa muito esquisita e muito estranha, tem.
Há uma série de suspeitas e indícios que autorizam a abertura de uma investigação. Então, se o sigilo precisa ser investigado, tanto o sigilo quanto o que se vazou também precisa ser investigado. E isso a gente não vê, esse emparedamento, né? essa cobertura dos ministros acaba sendo feita também pela própria PGR. Né? Eu espero que os jornalistas continuem fazendo o seu trabalho, e não me parece que as pessoas que estão vazando isso, né, vão ser descobertas assim com tanta facilidade, porque para se chegar nisso precisaria violação do sigilo da fonte de jornalista, né? E aí assim a gente faria rasgaria o último véu e chegaríamos então numa situação tão explícita de censura que nem a grande imprensa conseguiria negar essa realidade, né? Uhum. Júlia, você acha que em algum momento o ministro Alexandre de Moraes vai para cima dessa imprensa mais tradicional, que até agora, né, dá sustentação perante a opinião pública para os atos do ministro? Ou, né, ele vai, de alguma maneira, tentar, que, como o Chico bem lembrou, você vê ele indo para aqueles veículos que ele nem considera veículos, né, tradicionais de imprensa, ou considera, né, se refere como blogueiros e não como jornalistas. Sim. Você acha que vai chegar o dia que ele vai para cima de uma Malu Gaspar ou não, estamos longe desse dia? Gente, a gente precisa entender que existe um casamento entre poder executivo e judiciário no Brasil. E esse casamento está muito plenamente estabelecido há alguns anos, mas ele deu provas de força em 2022, quando da campanha. A gente viu a atuação do TSE, que ajudou e muito a campanha do presidente Lula, né? Desde então, o Poder Executivo caminha muito firme com o Poder Judiciário. Quando o Executivo perde alguma disputa no âmbito do Congresso, algum parceiro, algum partido já vai entrar com uma ação no Supremo e aí lá no Supremo eles conseguem reverter. A gente consegue dar vários exemplos, questão das terras indígenas, questão do aborto, e por aí vai, questão das reservas. Então, o judiciário é hoje um apêndice do Poder Executivo e a gente já pode considerar como uma terceira etapa do processo legislativo no Brasil. Aliás, quarta, né? Ou terceira, a depender de quem teve a iniciativa do projeto de lei. Vamos colocar legislativo, executivo com sanção, e aí agora entra o judiciário como uma etapa de validação, decidindo se aquela lei que foi, inclusive, sancionada, portanto, lei, se aquela lei pode continuar vigendo no ordenamento jurídico. Então, se não for do interesse do governo que uma lei seja vigente, lá entra o judiciário e declara inconstitucional. Então, hoje eles são casados. E aí o PGR entra no meio. O PGR é como se fosse ali um padrinho de casamento, ou talvez até ali uma figura, né, que participa ali daquele casamento, mas o fato é que PGR, Executivo e Judiciário estão casados. Estão casadíssimos. Dito isso, quem está por trás da grande imprensa, no Brasil hoje, é o Poder Executivo. Inclusive hoje, vi aqui uma matéria falando que o Lula passou, de toda a verba que o governo federal encaminhou para a imprensa, passou 47% só para a Globo. Então não é à toa que a Globo faz propaganda diariamente do governo Lula e abafa casos necessários de serem abafados ao governo Lula. Só que, às vezes, por algum motivo, e aí não tem como a gente afirmar o porquê, porque não é nada que seja explícito, a gente recebe uma informação ali, um bastidor ali, tal, mas, por algum motivo, existe uma certa autorização para que algumas matérias sejam veiculadas. E esse é o caso da Malu Gaspar. A Malu Gaspar, em nenhuma hipótese, teria iniciado esse conjunto de matérias se não tivesse devidamente autorizada pelo Grupo Globo. Isso é óbvio. Ela não faria isso dentro da Globo. Ela não fez isso num canal independente dela do YouTube. Ela fez isso dentro da Globo. E foi acompanhada por outros colegas que a apoiaram. Então, qual foi o motivo aí?
Eu não vou me arriscar a dizer aqui o que eu acho, que eu já ouvi falar, mas tem um motivo porque essas matérias começaram a ser divulgadas. Agora, o Lula colocaria isso, colocaria a Globo, colocaria a Malu nessa situação e o Lula iria deixar desguarnecido depois de um movimento que foi iniciado e com certeza com a ciência dele? Eu acredito que não. Então, assim, às vezes a gente vê na política certos movimentos que são feitos para despistar. Então, enquanto está acontecendo ali uma ação, por trás está acontecendo 5, 6, né? Muito maiores, muito mais profundas. Às vezes, alguns favores não foram pagos, alguns negócios não foram fechados, o acerto de contas não acontece sempre da maneira que se esperava. Então, algumas falhas podem acontecer, mas eu realmente não acredito que o ministro Alexandre de Moraes começará a atacar alguns jornalistas da grande imprensa, porque isso significaria, inclusive, prejudicar o casamento, que hoje é importante para ele também. Porque se ele não tivesse muito bem casado com o executivo, ele já teria sido impeachmentado no Senado. O Alcolumbre é liderado por Lula. Se o Lula tivesse dado ordem, Alexandre já teria sido impeachmentado. Perfeito, Júlia. Fabi, queria... a gente vê o ministro Alexandre de Moraes cada vez mais extrapolando qualquer limite, né, institucional, constitucional, legal. Será que vamos ter que esperar um movimento como tem acontecido no Irã, na Venezuela, no Nepal, para que o ministro seja responsabilizado pelos seus atos? Olha, eu queria até voltar, porque o Escorsin falou de uma coisa importante, né, em relação à investigação, que quem vazou dados realmente tem que ser investigado. Então, vamos explicar. É que eu sou tributarista, né? Então a questão do COAF, para mim, é interessante. O que acontece se um servidor vazar os dados? Vamos colocar a forma de hipótese, né? Tem primeiramente, uma apuração administrativa. Então, não é nada disso que a gente está vendo. Então, o próprio COAF, que nem o ministro, foi lá e notificou, né? Disse, olha, quero saber quem são os servidores, isso ele não podia fazer. Mas ele podia dizer, tenho notícias, né, mais sólidas, de que houve vazamentos do COAF. Então, eu quero que se instaure, então, o procedimento PAD, né, o procedimento administrativo interno ali. E aí a gente tem vários órgãos envolvidos, porque se for um servidor, pode ser um servidor da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, da Receita Federal, e aí, então, quando você abre esse procedimento interno, né, que é importante, esse PAD, você também pode juntar aí a apuração, né, com o respectivo órgão. Então, a Polícia Federal pode acompanhar, se for o caso, a Receita pode acompanhar. Aí o servidor achou o servidor, ok, achou. Aí você vai ter, então, um processo administrativo que é lá da lei. Vamos falar de lei, porque o ministro Alexandre de Moraes está ignorando as leis, né? A lei é 8.112 de 90, se o servidor for federal. Geralmente porque COAF é federal. E aí, externamente, sem ser depois disso, né, depois de ter ao menos começado, instaurado esse procedimento interno, você vai por então, o controle externo, que é o que o ministro está fazendo de ofício sozinho. Seria, primeiro, a CGU, que é a Controladoria Geral da República, porque ela vai ficar de olho ali na questão, porque tem servidor federal, o Tribunal de Contas da União, também para ver se houve não ou dano institucional, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E se foi vazado não somente essas informações sigilosas que estão sendo apontadas de alguns ministros, ou, que é o mais importante para todo mundo, se foi vazado informações sigilosas de muitas pessoas, porque realmente o sigilo é um dever do Estado, resguardar esse sigilo. Então tem que ser apurado. Aí, se não houve, né, indício, aí sim, você vai para a Polícia Federal, que vai encaminhar ao Ministério Público, e aí possivelmente vai para um juiz, mas para um juiz, que é o Supremo Tribunal Federal, de forma nenhuma, ainda mais ele sendo parte, né? E quais os supostos crimes a serem apurados, porque agora a gente já tem essa instauração do inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes, e a gente sabe que os inquéritos dele, além de ser de ofício, não vem com objeto lá no cabeçalho, né? Vem uma coisa assim, tanto faz. Você não é nem quem é investigado, não é nem informado sobre o que está sendo investigado. Então, o que seria investigado? Seria aí a violação do sigilo funcional, que é o artigo 325 do Código Penal, suposto abuso de autoridade e crimes da Lei Geral de Proteção de Dados, dependendo do caso. Então, esse é o grande resumo do que seria. E a gente não está enxergando isso.
Eu discordo um pouquinho da Júlia, embora ela saiba mais de Brasília do que eu, dos bastidores, mas eu acho que está havendo sim uma briga interna entre Moraes e o núcleo aí, principalmente do governo federal. Porque aí são vários motivos, né? Muitos veem levantamento lá da Magnitsky como pagamento de um favor, né? Mas eu vejo como um pagamento de um favor, então aquilo foi conta zerada, na minha opinião. E você tem aí envolvimento de Banco Master com a questão do INSS, vários agentes públicos, e talvez o Moraes possa começar a incomodar quem? O próprio Lula, o governo PT, etc. Porque, no fundo, o Lula sabe que o Alexandre de Moraes é esquerdista, mas ele é esquerdista do PSDB, né? Aquela linha tucano, aquela linha que protege, assim como o ministro Gilmar Mendes, né? Quando chega ali na elite paulista, no Temer, etc., eles ficam igual um pavão. E não é propriamente a esquerda guerrilheira, eu chamo de guerrilheira, PT, PSOL, etc. Então existe essa divisão. Então a gente está assistindo algo estranho, porque os próprios servidores do COAF vazou por ordem de quem? Porque ninguém é maluco, todo mundo sabe que o ministro Alexandre de Moraes é essa pessoa que não pensa em consequência e não utiliza leis. Ele é direito freestyle. Então precisa ter uma ordem, uma motivação maior. É briga de gigantes no bastidor. Se isso a gente vai ficar sabendo, a gente fica sabendo por esses retalhos que a imprensa, que coaduna com isso, porque essa imprensa, até o momento, não se incomodou com esse exagero do Supremo Tribunal Federal, agora vem fazendo essas denúncias. Então eu desconfio da própria Malu Gaspar, com todo respeito. Por que essas informações estão sendo vazadas? E por que essa repercussão? E por que essa indignação só agora? Então isso é preciso levantar, e a gente que sempre falou a respeito disso, a gente tem que ter os dois pés atrás. Obrigado, Fabi. Bom, falando em justiça ou injustiça, nós tivemos a saída do ministro Ricardo Lewandowski na semana passada e agora o anúncio de uma indicação pelo presidente Lula do Wellington César Lima como novo ministro da Justiça. Ele que era advogado-geral da Petrobras e chegou a ser ministro da Justiça durante 11 dias no governo Dilma Rousseff, naquele período pré-impeachment. E enquanto isso, nós temos no Brasil, né, a emergência desse narco-estado. E a Gazeta do Povo tem feito uma reportagem especial falando disso, falando tudo dominado. Até 61 milhões de brasileiros vivem sob o domínio do crime. Chico, eu queria ouvir você sobre esse tema. Nós temos, né, esse narco-estado. O Brasil já tem todas as características de um narco-estado, né? Sim, várias áreas sob domínio do crime organizado, população submetida a essa lei, né? Casos recentes, por exemplo, de um vendedor de espetinhos no Ceará que se negou a pagar uma taxa de R$1.000 para poder explorar seu serviço, acabou sendo morto por uma organização criminosa, dentre outros relatos no Brasil inteiro. Da onde vem essa inoperância, né, do PT na área de segurança pública e o que esperar dessa indicação do Lula como novo ministro da Justiça? É realmente impressionante, porque em 2022, na campanha, o Lula, acho que, se eu não posso estar muito enganado, mas pelo que eu me lembro, ele tinha prometido que ele criaria um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça. Essa conversa voltou a acontecer agora, para se abrir mais uma vaguinha ali, mas parece que está na dúvida, não sei se vai ser bem, não sei o quê, a princípio parece que não. Eu acho que a nomeação do Wellington, e me surpreendeu também a nomeação dele, porque me parece que nós estamos entrando num ano eleitoral, onde as composições são necessárias para você conseguir as alianças, né? Não só em termos da eleição federal, mas principalmente nos estados, né? E normalmente cargos de alto escalão costumam render alianças bastante significativas. Me chama a atenção que ele coloque mais um, né, digamos assim, confiável dentro do PT, que não abra para novos aliados. E isso me parece também ser significativo de outras coisas, né? Nós estamos num período em que vários dos ministros vão pedir a demissão, né, por conta do ano eleitoral. O Haddad já disse que vai sair, a Simone Tebet, dentre outros. Mas o fato do ministro Lewandowski sair, pelo menos até onde eu vi o noticiário, não há nenhuma indicação ou indício de que ele vai tentar algum tipo de cargo, né? E mesmo que for isso, ele saiu um pouquinho antes, né? A área da segurança pública, ela em todas as pesquisas, é a principal pauta para a eleição do ano que vem. O PT tentou cooptar
as operações de investigação da Polícia de São Paulo, do MP de São Paulo, né, fazendo uma força-tarefa meio conjunta, onde eles tentaram parecer que eles sempre fizeram esse tipo de operação e não me parece que isso tenha colado. Mandou-se a PEC, mandou-se o projeto de lei que chegam no Congresso e literalmente assim, eles não conseguem manter a paternidade de absolutamente nada, tudo vai sendo mudado. A principal pauta do Lewandowski era essa PEC da segurança. Então, a primeira coisa, ele pedir para sair é meio que reconhecer, é uma capitulação de que assim, não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir nada que a gente achava que teria que ser feito na segurança pública, a ponto do Lewandowski não querer nem ser o pai da criança, do que vem por aí. Então, existe uma espécie de fracasso, né, na segurança pública. E acho que isso explica também o fato de não ter sido aberto um Ministério da Segurança Pública, nem será. Porque se for, que pauta tem o PT para falar em segurança pública? O que é que tem para apresentar? Que projeto tem para apresentar? Não tem. Porque historicamente eles nunca se preocuparam com isso. Segurança pública para eles é a preocupação com direitos humanos e bandidos. Sempre foi isso. Não, é com a educação que a gente vai resolver o problema, enquanto o crime come solto nas ruas. Então, me parece uma grande derrota já antecipada do governo, e a colocação do ministro Wellington me indica que é para se manter sob controle, uma área sensível do governo, uma pessoa de extrema confiança. Eu acho o Lula, desde que ele saiu da prisão, ele é extremamente desconfiado daqueles que ele coloca em torno, tem que ser os mais confiáveis possível para ele. Então, me parece muito mais apenas ocupar com alguém de confiança um cargo muito sensível do que qualquer outra coisa que seja relacionada à justiça ou à segurança pública, né? E acho muito estranho que o PT não consiga achar uma forma de tratar do tema e se sinta emparedado por todos os lados com relação a isso, né? Isso é uma das coisas que muito provavelmente eles vão sofrer muito na época da campanha, porque o que eles têm para apresentar com relação à segurança pública é absolutamente nada, né? E as maiores conquistas, se é que a gente pode chamar de conquista, quando mais de 60 milhões estão sob comando do tráfico, do crime, né, vieram de estados governados por oposição, né? Então eu acho que é uma troca até meio tímida, né? Me pareceu até uma nomeação meio igual a nota do Itamaraty para o Irã, tipo assim, vamos fazer isso aqui logo para ninguém prestar atenção e isso aqui já sai do esquadro, né? Eu achei que isso iria ser muito mais negociado. Fiquei espantado com a escolha, porque na prática é um desconhecido, né? Vamos combinar bem, né? Vamos ver para onde que o barco anda nos próximos dias. Uhum. Júlia, o Wellington César, ele era membro do Ministério Público da Bahia. Inclusive, ele chegou a ser procurador-geral de Justiça da Bahia quando Jacques Wagner foi governador do estado. A Bahia hoje é um dos estados mais flagelados pelo crime organizado, né? A Bahia e o Ceará são os dois estados aí de destaque negativo no que diz respeito à presença do crime organizado. Como é que se avalia a indicação desse novo ministro e qual o impacto que ele pode ter nessa área da segurança pública? Olha, há muito tempo a gente já escutava aqui em Brasília que o ministro Ricardo Lewandowski queria sair. Isso aí não era segredo, não. Por algum motivo, ele ficou até agora, né? Talvez ele tivesse realmente acreditando que ele conseguiria emplacar a PEC da segurança pública. Ele realmente colocou muita energia nesse processo, mas não conseguiu entregar isso, assim como também protagonizou alguns eventos bastante desastrosos, a começar bem no início da gestão dele, quando houve ali a fuga, né, do Presídio Federal de Mossoró. E, inclusive, ele atribuiu a fuga porque os agentes estavam em clima de carnaval, então a fuga aconteceu. Então, ele não performou bem em nenhum momento, né? Durante a crise de segurança ali no Rio de Janeiro, quando da operação do governo do Rio de Janeiro, que foi super bem sucedida e muito bem avaliada pelo povo, ele também nitidamente se mostrou desconfortável com o sucesso da operação, inclusive até interrompeu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, quando ele estava falando, né, que o governo havia pedido ajuda para a Polícia Federal e a Polícia Federal havia negado, que ficou claro que o ministro havia mentido, porque o ministro dissera que o governo do Rio não pediu ajuda para a Polícia Federal e, ao vivo, o diretor da Polícia Federal desmentiu o ministro, que ficou numa situação super chata e constrangedora. Então, assim,
O ministro Ricardo Lewandowski, ele foi escolhido muito para fazer essa articulação com seus antigos colegas, né, visto que ele foi do Supremo Tribunal Federal. Mas ele já não estava satisfeito há muito tempo e já queria sair há muito tempo. Só que toda vez que existe uma saída de ministro, existe uma situação complexa para o presidente administrar, porque há uma série de pessoas interessadas naquela vaga. E a escolha de um, por óbvio, implica a não escolher outro. Então, necessariamente, você tem mais pessoas insatisfeitas depois de um processo de escolha do que satisfeitas. Então, ao escolher uma pessoa já conhecida, que inclusive já participou da própria pasta, né, de um governo petista, é como se o Lula estivesse mandando um recado assim para os parasitas. Olha, eu coloquei alguém aqui da minha confiança, o cargo não é político, eu não estou aqui, não quero usar o cargo para fazer politicagem. Então, é como se ele desse ali um recado para baixar a expectativa de algumas pessoas que gostariam de ocupar aquele cargo. Vejo que essa permanência dele pode ser bastante efêmera, porque na linha do que o Escocim falou, e eu acho que é o mais provável, o Lula no futuro, não num futuro muito distante, em breve, né, porque a gente está em ano eleitoral, aí sim ele vai fazer uma escolha política. E aí a gente precisa se situar politicamente. Nós temos alguns partidos, e eu vou falar aqui do PP, principalmente, que estão numa situação de ainda decidir para que lado vão agora na eleição de 2026. Se eles observarem uma maior expectativa de vitória do lado da direita, eles tenderão a ir mesmo para a chapa da direita, com coligação e tudo mais. Se eles perceberem que a direita tem um risco maior de perder a eleição, o Lula está mais cotado para vencer, eles não vão embarcar, coligar e aparecer com 13 nos seus panfletos, mas eles vão liberar suas bases para fazerem ali as composições que forem estratégicas. Então, o PP está vivendo essa situação. Pode ser que o Lula se utilize daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, dessa possível oportunidade de abrir uma vaga no Ministério da Justiça, que é um ministério extremamente importante, para uma composição político-partidária eleitoral, que é fundamental nesse ano de 2026. Então, assim, acho que, em resumo, Lewandowski estava cansado, já queria sair há muito tempo, segurou o máximo que deu para ele, Lula colocou ali um band-aid, uma pessoa que é da confiança, uma pessoa que diminui as expectativas dos demais, e aí, com isso, ele consegue ter tempo para o partido avançar nas negociações e tentar, sim, posteriormente utilizar a vaga para uma composição política nas eleições de 2026. Fabi, e o que você achou dessa indicação? É trocar 6 por meia dúzia? Opa, tá fechado o seu áudio, Fabi. Perdão. Eu vejo diferentemente. Eu vejo que, por exemplo, na época do Lewandowski, foi uma mentoria dos ministros do Supremo em cima do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, eu vejo ali uma coleira, né, uma coleira, de verdade, ali, uma coleira institucional que o Lula não poderia usar esta pasta se não fosse com a anuência, porque é muito claro, né, o ministro saiu de lá e nós tivemos uma troca, o Flávio Dino, que era ministro da Justiça, foi então ser ministro do Supremo Tribunal Federal, então para mim era muito claro, né, andar sobre a batuta aí do Supremo Tribunal Federal, e nessa bagunça institucional que nós estamos. Aliás, analisar, lembrar aqui do Flávio Dino é a síntese disso, né? Ele era ministro da Justiça, passou pelo Poder Executivo, já foi governador, e aí, então, se alça ali para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu ainda não engulo aquela sabatina, gente, para mim é algo ainda surreal de acreditar. Mas tá, a verdade é que ele é. Agora nós vemos, então, o Wellington, que é um nome completamente ligado ao PT. Então, o Ministério da Justiça, que é tão importante, ainda mais em época eleitoral, passou da mentoria do Supremo Tribunal Federal para a mentoria do próprio partido, né, que não quer largar o osso e quer, sim, fazer planos. E aí eu me lembro, quem são as cabeças pensantes do PT? Eu preciso me lembrar que Dirceu está vivo,
e que ele não dá ponto sem nó. Então, o Wellington é alguém bem servil ao governo petista. Ele deve, né, favores. Foi nomeado aí procurador-geral do estado da Bahia por 2 vezes, participou aí da própria pasta, ficou pouquíssimos dias, porque tinha um conflito, né, de impedimento dele atuar como ministro, mas era ali um nome forte, confiável para Dilma em 2016. Também trabalhou até recentemente aí no próprio governo Lula, ficava numa área ali onde é muito sensível, que ele tinha contato direto com o presidente Lula, então fazendo essa filtragem, né, do que é. E a gente precisa lembrar aqui que, de pano de fundo, se é verdade ou não, mas existe uma promessa do Brasil em combater o crime organizado para os americanos. Então, aí este nome, será que ele vai chegar ali com bons olhos? Alguém que foi procurador? Porque não é vendido, não é falado, né? O que a gente sabe que é um nome que pode ser técnico, mas não tanto, porque o que ele serviu ali como promotor de justiça, a gente viu um bichinho no meu olho, me perdoe, como promotor de justiça, ele tem, então, essa mesma pegada do próprio ministro Alexandre de Moraes, será? Que tem essa função de promotor de justiça, que nunca abandona isso, né? Será que é algo assim que o PT quer realmente, ou ele quer dominar essa pasta, que por enquanto não vai ser dividida em 2, mas que é muito importante para as eleições agora de 2026? Então é um nome que realmente, né, causou espanto, mas ao mesmo tempo o PT está ficando aquela coisa velha. Eles não têm continuação, eles não têm que indicar, tem que ficar indicando entre os seus. Então, entre os seus, quem tem? Messias, que está correndo lá uma vaga do Supremo Tribunal Federal, tem Bruno Dantas, que está lá num cargo também importante. Então, são poucos nomes que realmente são serviçais aí do petismo, sem comprometer. Então, eu acho que foi pensado um nome que eles têm controle completo da pasta e que não tem mais a batuta aí do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E hoje tivemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, num recurso que foi apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, recurso esse que questionava o trânsito em julgado da decisão condenatória do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes optou por rejeitar o recurso e entrevistamos hoje à tarde o senador Magno Malta, que numa entrevista ao programa Sem Rodeios afirmou que protocolou um pedido de inspeção da prisão, da cela onde se encontra preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse pedido foi formulado junto à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Vamos acompanhar aqui um trecho da entrevista. Estive na Polícia Federal, é prerrogativa constitucional, e prerrogativa vira dever, né, de quem está investido de um mandato eletivo. E, cumprindo a Constituição, eu fui lá, protocolei, para que eu possa ter acesso e vistoriar as instalações onde está custodiado Jair Messias Bolsonaro, né? Existem informações, né? E eu quero vistoriar as informações, e até porque também faço parte da Comissão de Direitos Humanos, que também me permite isso, um quarto 3x4 com o biotipo de Jair Bolsonaro. Eu penso que ele der 4 passos, ele já está mais ou menos com o rosto na parede, né? Não contando aquele lastrozinho ali onde está a cama, que diminui bem o ambiente, e o ambiente é insalubre pelas informações que nós temos. Eu fui, protocolei, e mais que isso, fiz o protocolo e em seguida fui ter uma audiência com o superintendente, que me recebeu educada e muito bem, respeitoso. Então pedi a ele, assim, muito calmamente, explicando, embora isso tenha que ir para o Alexandre de Moraes, né, mas que ele possa realmente não tão somente botar isso de uma maneira fria para o Alexandre, mas levando com razões que são plausíveis, constitucionais e de uma maneira a que eu não sei se consegue, né, sensibilizar Alexandre de Moraes, não sei se ele tem alma para isso, mas foi uma reunião boa e eu espero que tenha resultado. Chico, na semana passada foi muito discutido a questão, né, da queda que o presidente teve, né, na cela. O ministro Alexandre de Moraes acabou demorando para apreciar um pedido para transferência do ex-presidente Bolsonaro para um hospital, para avaliar o quadro, né, e monitorar
o eventual agravamento do seu quadro de saúde. Essa questão, inclusive, de um ar-condicionado que faria barulho permanente na cela, estaria impossibilitando que ele descansasse. Como é que você avalia essa ausência de mobilização dos apoiadores do presidente, se for comparar com a situação, né, quando o Lula foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, fizeram um acampamento todo dia ali, né, bom dia Lula, Lula livre. Como é que você avalia essa diferença de postura, né, dos apoiadores do presidente Bolsonaro e dos apoiadores da época da prisão do presidente Lula? Eis uma pergunta para a qual a resposta merece uma investigação maior, porque também me intriga. A impressão que eu tenho, né, é que, vamos dizer, a relação do presidente Jair Bolsonaro com a sua base, né, com os seus eleitores, ela é uma relação de muita proximidade, né? Quer dizer, ele é realmente muito popular, ele realmente consegue conduzir as pessoas, ele consegue transferir muito voto, né? É um fenômeno de transferência eleitoral de maneira muito importante. Eu não sei o quanto a própria condição física de saúde do presidente também não afeta os seus próprios apoiadores com relação a uma espécie de desistência. Estou dizendo que o presidente está desistindo, estou falando que da forma como a coisa está aparecendo, né, de uma gravidade muito maior do que uma condição ou outra, que pode ser, porque ele padece das consequências daquela facada há muito tempo, né? E ele sempre conseguiu se manter muito bem com relação a isso. Eu não sei o quanto isso, até porque eu acredito que um quadro depressivo deve ser a condição mais grave nesse momento e de fato, assim, com tantos problemas e com uma depressão e a idade, né, as coisas se agravam. Eu não sei o quanto que isso não contamina também a própria militância com relação a isso. Mas ainda assim me espanta que você não tenha pessoas na frente da Polícia Federal, etc. e tal. Então, talvez seja um misto, eu só estou levantando algumas hipóteses, um misto de tristeza, com cansaço, desesperança, e talvez possa ter medo. Porque qualquer reunião hoje em dia, é só lembrar que o senador Flávio Bolsonaro quis fazer uma oração de vigília e já foi acusado de estar se reunindo para fazer novo golpe, ato antidemocrático. Então, acho que esse medo também está presente aí e importa nesse contexto, né? Agora, uma coisa é a militância que precisa ser orientada, que precisa ser conduzida. Aí o que me espanta mais, aí eu acho que cabe crítica, ao que está em torno do presidente Bolsonaro. Eu vejo o senador Magno Malta, eu falei assim, ele me fez lembrar que existe uma comissão de direitos humanos no Senado Federal. Eu falei assim, por que isso já não estão em ação há tanto tempo? Por que já não estão fazendo barulho, até com o seu Munos mesmo? Ele falou, prerrogativa é um dever. Eu falei assim, pois então, ágil, me parece que há um descompasso muito grande. A sensação que se passa para o público da atuação parlamentar, por mais que eles estejam tentando fazer de tudo, se estão tentando fazer de tudo, a comunicação não está sendo eficiente para que as pessoas saibam que eles estão tentando de tudo. Né? A impressão que dá é que está sempre assim, fizemos o que deu, não dá mais, agora paciência, vamos esperar a eleição de 26. Como se na atual situação, uma eleição, a gente pudesse confiar em eleições, para começo de conversa no atual estado das coisas. Então existe uma espécie de gosto amargo meio generalizado, uma certa desesperança, uma falta de ímpeto, de movimentação. Há várias cisões internas também dentro da própria militância, né? Uma série de brigas internas em que a direita está se encaminhando para 2026 de uma maneira muito, muito mal. Né? Eu não me espantaria se diante dessa fraqueza dessa militância em torno do Bolsonaro não fosse inevitável acabar se compondo com outro candidato, até que não seja o próprio Flávio Bolsonaro. Não me espantaria se isso vir a acontecer. Mas eu fico com mais perguntas do que respostas, Fred. Eu acho que, de fato, eu achava que a militância iria muito mais, partir muito mais em defesa do que está partindo. As hipóteses que eu tenho um cansaço, desesperança / medo com tudo isso, e acho que cabe uma crítica aos parlamentares, que também passam essa impressão para os seus eleitores e para o seu público de que, olha, fizemos o possível, né, paciência, agora vamos esperar para ver se... É sempre aquela... Tem um artigo na editoria de ideias da Gazeta do Povo que saiu na semana passada, só me perdoe, eu não vou me lembrar o nome do autor, em que ele fala que a direita parece estar sempre esperando uma nova bala de prata. A bala de prata vai ser o Senado de direita no ano que vem para daí resolver todos os problemas. Eu falei, não vai. Eu cheguei a escrever também um texto que saiu na Ideias esse final de semana, onde eu volto a revisitar textos que eu escrevi lá em 2018,
onde eu falei assim, ó, a direita que nasce é uma direita reagente. Ela não é reacionária, ela é reagente, ela está reagindo a algo, né? E a impressão que dá neste momento é que os meios de reação acabaram. Só que o que precisa são de meios de ação. Né? Você tem que ter projeto, você tem que ter planos. Né? Você não pode ficar no wishful thinking de que não, na eleição nós vamos ter um monte de senador para... Olha, a gente já conseguiu uma boa parte do Congresso ser de direita e muito pouca coisa se conseguiu, porque nas articulações políticas o jogo é outro, né? Que não é exatamente o eleitoral. Então eu acho que sobra crítica, acho que meio que para todo lado, né? E é muito triste que o presidente Jair Bolsonaro esteja passando por essa situação, na qual uma espécie meio que de abandono generalizado, parece que o tom é meio de abandono em todos os sentidos, né? A própria forma como os filhos se colocam, eu acho que quem está melhor se comunicando, para ser bem sincero, é a Michelle Bolsonaro. Ela me parece a que melhor está conseguindo comunicar o que está se passando, está um tom de falar a respeito que não é exatamente belicoso, que não é de criar mais conflito ou mais confusão. Talvez seja uma alternativa para que a militância possa se reagrupar e se reanimar, porque de fato precisa, né? Passou da hora dessa militância toda, porque quanto mais demorar, mais isso vai se fragmentar. Né? E aquela direita bolsonarista mais aguerrida, né? Em muito pouco tempo pode ser que já não tenha mais, não exista mais enquanto tal, por falta de ter quem a conduza, no final das contas. Né? E tirando tudo isso, né? Qual é a realidade da condição do presidente Jair Bolsonaro? Né? Por muito menos a gente sabe que tem muitos políticos em casa. O ex-presidente Fernando Collor é um exemplo. Está com labirintite, está em casa, por conta da idade também. Quer dizer, acho que as condições do presidente Bolsonaro são mais do que suficientes para se dar essa prisão, né? Então, que seja pelo menos por razões humanitárias, né? É tudo muito lamentável de se visualizar assim, e eu espero que os próprios parlamentares, e parabenizo o Magno Malta por tomar essa iniciativa, embora eu fique triste de que, então vocês tinham essa comissão há mais tempo, que poderia ser tomado mais atitudes com relação a isso, pelo menos em termos de comunicação, de barulho, né, com relação ao que está se passando, né. Vamos ver se acho que o Alexandre de Moraes não vai se impedir que seja feita a vistoria, né. Vamos ver se pelo menos essa vistoria consegue ser comunicada com um pouquinho mais de ênfase, eu acho que é o que está faltando. Júlia, como você avalia essa iniciativa do senador Magno Malta e essa certa apatia popular e parlamentar em relação às condições, né? Não só a prisão, mas as próprias condições da prisão do ex-presidente Bolsonaro? Pois é, está circulando um vídeo que supostamente, né, se o vídeo for verdadeiro, supostamente mostra o barulho que fica ali na cela do presidente Bolsonaro, porque a cela dele fica ao lado da central de ar-condicionado ali da Superintendência da Polícia Federal. Até passar uma informação para vocês, a Superintendência da Polícia Federal, praticamente todos os servidores que são lotados ali, eles recebem um adicional de insalubridade. Né? Então, ali já se sabe que não é um ambiente confortável, nem para os servidores públicos que ali trabalham. Né? Mas esse vídeo está circulando e parece também que esse vídeo já chegou ao conhecimento dos ministros do Supremo e eles estão discutindo sobre essa situação. Eu não sei quanto a vocês, mas barulho para mim é simplesmente algo insuportável. Eu, no lugar do presidente Bolsonaro, eu acho que eu já teria infartado, já teria morrido, porque se eu tivesse com barulho ali o tempo inteiro na minha cabeça, eu já teria enlouquecido, eu não ia suportar nenhum dia. Né? Ele é realmente uma pessoa muito resistente, porque ele está no processo de convalescência, né, se recuperando de cirurgias, no plural, que ele fez recentemente, além de todas as outras que ele fez ao longo dos últimos anos, né, desde 2018. Ele está se recuperando e, ao mesmo tempo, vivendo nessa circunstância de tortura, que é essa técnica de um barulho constante na cabeça do apenado. Isso é uma técnica de tortura, e tortura é proibida no Brasil. Então, a gente tem um ataque frontal ali ao artigo 5º. Pois bem, acontece que até agora isso não havia chegado em forma de relatório, certo? Então, o senador Magno Malta, ele acerta quando ele faz esse pedido de inspecionar e de produzir um relatório pormenorizado sobre as condições em que o presidente Bolsonaro hoje está encarcerado.
Lembrando que ele fica 22 horas por dia trancado na chave. Então, ele está numa solitária também, né? Detalhe. Se foi tarde, eu vou na linha do Escorsim, eu acho que poderia ter sido feito antes, mas foi feito. E sobre a apatia, o que eu percebo, gente, e também aqui em Brasília, é que as pessoas estão muito traumatizadas com o processo do 8 de janeiro. Aqui, é muito comum você conhecer alguém que teve um parente que foi preso, ou então alguém que teve um amigo que conseguiu ficar escondido esses anos, né? É uma situação traumática aqui para a cidade de Brasília. A gente sabe que para as pessoas virem de outros estados para cá e ficarem acampados é algo praticamente impossível de se imaginar depois do que aconteceu ali no 8 de janeiro. Então, as pessoas de Brasília, elas estão com muito medo. E aqui também tem uma outra característica, diferente das outras cidades, que é a maior parte das pessoas, ela ou faz parte do serviço público ou tem relacionamento com alguém do serviço público. Então, é casado com alguém do serviço público, filha do serviço público. Então, as pessoas temem por perderem os seus empregos ou então por prejudicarem os seus familiares se forem identificadas como manifestantes neste sentido. Então, a estratégia do PT, comum a toda a esquerda no mundo, de impor medo à oposição, surtiu efeito. Eu posso dizer para vocês, não é por falta de carinho em relação ao Bolsonaro, não é por falta de amor, é por medo. As pessoas realmente estão com medo. Sem contar também a geografia do local. A Superintendência da Polícia Federal, bem à frente dela, tem uma pista de 3 faixas, depois tem um canteiro de grama relativamente grande, e do outro lado tem uma outra pista. Então, é um lugar, não é no meio da cidade, não é um ambiente assim mais fácil de as pessoas estarem, né? Então, é diferente. Brasília toda foi calculada pensando sobre isso. A esplanada dos ministérios, a praça ali dos 3 poderes, ela foi feita de uma forma super ampla para exatamente dissipar, para mandar uma mensagem inconsciente mesmo para as pessoas de que elas não têm poder, de que elas são poucas, de que elas não têm capacidade de fazer algo contra o Estado. Então, essa arquitetura ela foi pensada por um comunista que também pensou isso antes de desenhar o formato da cidade. Esse é um assunto pouco falado, as pessoas enaltecem o desenho urbanístico de Brasília e a arquitetura de Brasília, de fato, é tudo muito bonito, mas por trás há um pensamento comunista no sentido de tirar o poder do povo, diferente do que eles dizem que fazem. Então, talvez daqui para frente, com o retorno da atividade parlamentar, a cidade tendo mais pessoas, as pessoas já descansadas e talvez com menos trauma, menos dor, menos sofrimento, elas consigam fazer essa mobilização em frente à Polícia Federal e quiçá, a gente veja aí a determinação de prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro, porque isso, gente, é urgente. Ele dificilmente segura essa situação por muito mais tempo. Perfeito, Júlia. Fabi, como é que se avalia a situação hoje do ex-presidente Bolsonaro? Olha, acabou de ter um tweet do Carlos Bolsonaro dizendo que para o problema ali, né, desse barulho, foi colocado ao presidente Bolsonaro à disposição de protetores auriculares. Gente, não é só isso. Assim, é uma situação tão degradante, é uma situação tão diversa do que é o princípio, né, da dignidade humana. E aqui eu quero trazer a DPF 347 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional pode flexibilizar algumas regras. Então, o que significa isso? Que, por exemplo, quando você vê no sistema prisional a violação massiva de direitos fundamentais, que é o que a gente está enxergando, não é? Direito à vida, direito à saúde, direito à dignidade, esses 3 aqui estão sendo sonegados. O Estado brasileiro está sonegando ao presidente Bolsonaro. Ele não tem direito à vida, daqui a pouco ele realmente vai sucumbir. Ele não tem direito à saúde, o episódio lá do socorro ficou muito claro disso, e a própria dignidade, né? É humilhante
você deixar ele fechado a chave, com barulho deixando quase surdo, e colocando essa condição de, olha, toma aqui um protetor auricular. Que é isso? Isso é tortura, né? Então, a DPF, a 347, como esse ato afasta por completo, né, e é em estado excepcional, por exemplo, de aplicar a súmula 606, que é sempre usada, que você não pode impetrar um HC, um habeas corpus, contra atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, toda vez que se tenta isso, fala, não pode. Então, nenhum ministro recebe falando, aquele ato é do ministro Alexandre de Moraes, então não vou receber. Ele tem que receber, porque tem essa DPF que foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que o estado de coisas institucional, né, do sistema prisional. Então, tem essa situação, e se a lei estiver valendo, eu tenho minhas dúvidas, está aí uma saída jurídica, se é que ainda existe justiça no Brasil, para que então seja apreciado um habeas corpus e o presidente Bolsonaro possa, ao menos, cumprir essa prisão domiciliar, essa prisão em domicílio, né, para parar essas violações permanentes em situação degradante, que, aliás, também viola o Estatuto do Idoso, artigo 97 e 98. Perfeito, Fabi. Já aproveitando para agradecer pela sua participação aqui no Última Análise. Eu que agradeço, foi uma noite bem produtiva. Obrigada, Júlia Lucy, pela sua habitual gentileza comigo. Obrigada, Escorcim, Fred. E eu participo com vocês essa semana, então até amanhã. Estou aqui de volta no Última Análise. Valeu, até amanhã. Júlia Lucy, obrigado aí pela sua participação, sempre excelente. Eu que agradeço, viu? É bom estar aqui com vocês. Um super beijo para a Fabi, para o Escorcim, para o Fred e para toda a nossa audiência. Amanhã estou aqui de volta, se Deus quiser. Obrigado, até amanhã. Chico, obrigado aí por mais uma parceria e participação no Última Análise. Eu que agradeço. Amanhã estamos todos de volta, então. É isso aí. Abraço para a audiência. Até amanhã. Valeu. E antes de encerrar o programa, queria dizer que a Gazeta do Povo faz um jornalismo baseado em convicções e está com uma promoção especial de começo de ano, R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você assina a Gazeta pagando somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses e tem acesso a um conteúdo de qualidade com excelente time de colunistas, e-books e informação sempre atualizada. Deixar aqui um abraço a todos os amigos que nos acompanharam no programa Última Análise. Amanhã estamos aqui de volta às 7 horas da noite. Além disso, a Gazeta do Povo tem uma longa programação, o Café com a Gazeta às 7 horas da manhã, programa Sem Rodeios às 1h30 da tarde e todo dia, de segunda a sexta, Última Análise às 7 horas da noite. Até amanhã e um grande abraço.